cursistas! Sejam muito bem-vindos! É um prazer estar com vocês. Meu nome é Ariadne Maria Gonzaga. Trabalharemos a disciplina Didática 1. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente àquela aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o caderno didático. Vamos começar? Hoje é a nossa quarta aula, né? Nós estamos encontrando pela quarta vez. E eu providenciei, eu planejei, como é da nossa disciplina, uma aula trabalhando as metodologias ativas com vocês. E como tal, vocês vão também conhecer o que eu prometi ao longo, né, desses nossos encontros, esses 3 encontros que nós já tivemos, hoje é o 4º encontro. Eu vou apresentar para vocês o que eu tanto citei aqui, a didática magna e Comênios, né, que é o pai da didática, digamos assim. Então, hoje nós vamos trabalhar com um material que eu vou deixar na parte de conteúdos para vocês, que eu acho que vai ser um norte muito bacana para que vocês aprofundem os conhecimentos acerca da didática. Eu vou deixar esse material todo na parte dos conteúdos como um material complementar. Peço que vocês prestem bastante atenção e no final a gente vai está lançando uma pergunta, como sempre, mas vocês podem se dirigir ao fórum assim que a gente abrir a nossa sala virtual. Mas hoje vocês já anotam as dúvidas que vocês tenham para vocês postarem nesse fórum acerca desse material que estamos utilizando aqui, que nós estamos englobando tudo sobre didática e o mais importante, a didática magna, né? Estamos falando de Comênios. Vamos lá? Vejamos então. Nós trabalhamos em cima dessas discussões e vamos agora polemizar essas questões. Didática seria um diagnóstico inicial, né? Meio, inovar, método para passar conhecimento, formas de ensinar, ludicidade, prazer, entreter, metodologias, pode ser conservadora ou lúdica, métodos relacionados à teoria e à prática, vai da metodologia ao relacionamento na escola, modo de transmissão, técnicas, ter conhecimento, arte de ensinar, estuda o processo de ensino e aprendizagem, é como falar e agir correto, ler muito, é o que se aprende e se ensina. Então, toda essa classificação que ora fazemos e que estamos explicitando nessa lâmina é o que se reflete a didática, é o que podemos chamar de didática. O que aprendi reafirma o que está expresso nos conceitos de didática apresentados. O que eu quero ou o que eu preciso aprender? Tudo, na verdade, aprofundamento, né? Nós temos que querer aprender um pouco ou muito de tudo, né? A didática na formação de professores, na nossa formação, na nossa licenciatura. A desconstrução do mito do livro de receitas. Nós vamos fazer uma retrospectiva da didática no Brasil, relembrando os sentidos atribuídos a ela nos diferentes períodos, significados conferidos pelos estudantes da disciplina no primeiro dia de aula. Vejamos. Agora vocês encontram aí com o prometido desde o nosso primeiro encontro. A didática magna, né? É um livro de didática
bem grossinho, mas muito interessante. Se alguém tiver interesse em estar adquirindo, né? Eu sugiro procurar na internet ou em alguma livraria de sebo, alguma coisa, né? Que, de alguma forma que você possa adquirir de um preço acessível. Porque a didática magna não é um preço, assim, digamos, acessível, porém, nós podemos ter. Eu acho que todo mundo que faz licenciatura, quem pensa em estar dentro de uma sala de aula, deve conhecer um pouquinho dessa didática magna. João Amós Comênio, né? Nós conhecemos mais por Comênio. Como eu falei para vocês, ele é o nosso pai da didática, né? Ele é a didática magna. Ele a definiu como a arte de ensinar tudo a todos. Quais são os princípios de Comênio? Quais são os princípios dessa didática magna? A educação deveria conduzir à felicidade eterna com Deus. Por se tratar de uma força poderosa de regeneração da vida humana e por ser um direito natural de todos. O homem deveria ser educado de acordo com as suas características de idade e capacidade para o conhecimento. A observação das coisas e dos fenômenos por intermédio dos órgãos dos sentidos tinha importância fundamental na aquisição do conhecimento, tornando o método intuitivo deveras relevante. Vejam e percebam que forma interessante de definição sobre o processo ensino-aprendizagem que Comênio nos convida agora a refletir e acerca mesmo da educação em si, né? Quando ele aborda que o homem deveria ser educado de acordo com as suas características de idade e capacidade para adquirir aquele conhecimento, né? Ele invoca a observação das coisas e dos fenômenos por intermédio dos órgãos dos sentidos, fazendo com que essa aquisição do conhecimento fosse de uma forma que a gente pudesse estar utilizando o nosso intuitivo, né? A metodologia intuitiva. Vamos lá. Comênio também, nessa didática magna, ele faz um percurso histórico da didática no Brasil, porque nós vimos durante essas aulas que nós tivemos, nós falamos muito de vários autores que não são brasileiros, de vários autores europeus, e assim, que a didática realmente, ela chegou para a gente com o formato da didática da Europa, né, europeia mesmo, só que, como tudo que chega para nós brasileiros, a gente tem um jeitinho brasileiro de fazer adaptação, e não foi diferente com a didática. Então, vamos agora, vale a pena a gente buscar beber uma água lá na fonte do início, de como começou, para entender aonde estamos. No período jesuítico, né? De 1549 a 1759, a metodologia de ensino já influenciava a ação pedagógica, que nesses períodos se caracterizava por sua não criticidade e pelo pensamento dogmático. Imagina, trabalhar uma metodologia de ensino onde a parte pedagógica, o pedagógico dela, nesse período que nós estamos enfatizando aí, se caracterizava por sua não criticidade. Então, as pessoas não tinham direito a ter voz, né? Não tinha um direcionamento, não tinha uma criticidade, era aquele pensamento dogmático, né? Então, quando a gente fala do período jesuítico, o que faz a gente lembrar? Que havia ali, não era um ensino, e sim uma catequização, eles eram catequizados, digamos assim. Conjunto de regras e normas
prescritas visando a orientação técnica do ensino e do estudo pautado na formação de um homem universal, humanista e cristão. A catequização, né? Em 1934, a inclusão da disciplina didática em cursos de formação de professores. Então, entre 1930 e 1949, teve o período marcado pela influência da concepção humanista tradicional, representada pelos católicos, e moderna, delegada pelos pioneiros da Escola Nova. Falando dessa Escola Nova, vamos lá buscar também das fontes que nós temos sobre a didática nas tendências pedagógicas. Vamos falar das tendências pedagógicas. Papel, condução de um trabalho docente. O conhecimento dessas tendências e perspectivas de ensino por parte dos professores é fundamental para a realização de uma prática docente realmente significativa, o que falamos na nossa terceira aula, né? Quando nós abordamos a aprendizagem significativa. Vamos relembrar o que nós discutimos. Lembra que nós falamos que teria que ter algum sentido para o aluno, teria que ter um significado para o aluno. Ele levaria esse aprendizado para o resto da vida dele, como uma bagagem mesmo, né? Não como uma bagagem pesada, mas uma bagagem leve, em que ele pudesse estar utilizando em todos os momentos da vida que se fizessem necessário. E não apenas um aprendizado de decoreba, não apenas um aprendizado que amanhã você já esqueceu, no próximo ano você não sabe o que você viu no período ou no ano que se passou. Objetivam, então, nortear o trabalho do educador, ajudando a responder as questões sobre as quais deve se estruturar todo o processo de ensino, tais como o que é ensinar, para quem, como, para quê, por quê, são influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade. Formam uma prática pedagógica do país. Então, há aí uma estruturação dessa didática no nosso formato, no formato do nosso povo, né? Do nosso público, né? Dos nossos alunos, dos nossos discentes, né? Para que possamos chegar a essa realidade da aprendizagem significativa, esse norte do trabalho desse educador que tem como compromisso realmente essas indagações que ora citamos. O que é ensinar, para quem ensinar, como, para quê, por quê. De novo, abordamos, né, as tendências pedagógicas. A pedagogia liberal seria tradicional, renovadora, progressista, renovada, não diretiva, a escola nova, tecnicista. Acredito que vocês já tenham visto um pouco sobre isso, mas vale a gente ressaltar, como eu sempre estou lembrando a vocês, se somos licenciados, temos que ter esse discernimento. A progressista, libertária, libertadora, crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Vamos lá. Quando nós falamos da pedagogia liberal, nós estamos também falando, ou elas se entrelaçam, né? Não é que estamos também falando, mas dentro da didática, a gente vê a pedagogia, não é o curso de pedagogia que ora nós estamos enfocando. Nós estamos enfocando a pedagogia enquanto o termo pedagogia nos remete à educação. Então, a educação liberal. O que seria essa educação liberal dentro de uma sala de aula? A gente apresenta ali uma imagem muito interessante, onde é colocado
não disse? A escola não é lugar para essas coisas. Ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimento, sexualidade, política, experiências pessoais, né? De contrapartida, lá vem, muito interessante também, falando, falo-ei a minha imagem, né? Vou fazer de você a minha imagem e semelhança, pois sou o seu mestre e criador. O professor e o aluno. Essa tendência tradicional, né? A didática, ela é uma disciplina normativa, um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar centrada no professor que expõe e interpreta a matéria, podendo utilizar alguns meios como a apresentação de objetos, ilustrações, exemplos com a finalidade de ilustrar a exposição oral. Acredita-se que, repetindo exercícios passados pelos professores, os alunos gravam a matéria para depois reproduzi-las. Nós podemos ver isso no nosso fazer diário, para quem já está, né, atuando dentro de uma sala de aula, nós percebemos isso, que essa atividade de ensinar, quando ela está centrada no professor, quando nós, né, pensamos o nosso planejamento, ele está sendo voltado pela forma mais fácil que eu tenho de ministrar aquele conteúdo. E talvez essa forma mais fácil, ela não vá de encontro com o nosso público-alvo. Falamos isso também em alguns momentos dos nossos encontros, né? E então ela centrada no professor, ela expõe e interpreta a matéria, podendo utilizar aí até alguns meios, como apresentação de objetos, ilustrações, né? Figuras, enfim, uma exposição oral, da forma que o professor ache mais tranquilo para ele. Mas e o aluno lá? Ele vai ficar, o que é isso? O que o professor está querendo me dizer? Né? Olha pelos desenhos, dá para a gente imaginar, e isso acontece dentro da sala de aula. Você olha para o seu aluno, ele está com aquela carinha assim, o que passa, né? O que está acontecendo aqui? O que fala mesmo esse docente, né? Então, essa nossa preocupação do entendimento do que é uma didática centrada no professor, é aquela didática em que o professor vai procurar uma forma mais fácil de se trabalhar para ele a matéria, a disciplina, e não a que vai atender ao público que no momento ele está naquele chão daquela sala de aula. Que público é que turma é que ele está atendendo, não é? E o papel do aluno? O papel do aluno, nesse caso, do professor, né, que faz a educação centrada nele, o aprendizado centrado nele, que ele é o centralizador, né, ele é aquele que centraliza tudo. Como que se comporta esse aluno? O aluno, ele fica como um receptor, como um mero receptor. Ele recebe, ele memoriza os conteúdos para reproduzi-los em provas e arguições realizadas pelo professor. Que coisa mais triste do que isso, gente? Que coisa mais complicada de lidar do que ser um receptor? Quem é que quer ser apenas um receptor? O nosso papel não é de receptor. O papel do aluno não é de receptor, né? Ele não está ali para memorizar, para decorar os conteúdos e para apenas reproduzi-los em provas ou talvez em arguições, as famosas arguições realizadas pelo professor, onde ele tem que acertar as perguntas ali que serão feitas e dirigidas a ele. Então, essa palavra-chave, receptor. Nossos alunos não são receptores.
caracteriza-se pelo que Paulo Freire denominou de educação bancária. É aquela educação em que o aluno só vai recebendo informação, recebe as informações e onde está o nosso questionamento interior da educação que faz com que aconteça a aprendizagem significativa. Aonde está o aprendizado significativo, que te faça, que tenha significado para você? É muito complicado essa questão de ser o receptor e é muito complicado também quando nós abordamos essa educação bancária. Eu só recebo informação. E como que eu vou conseguir, o que acontece dentro de um banco? Não são depósitos, ou retiradas sendo feitas? Porém, aquilo ali vai e vem e vai passando, não fica. Então, o receptor é assim, a educação bancária é assim, ela não veio para ficar. Ainda na década de 30, de 1930, no governo de Vargas, o Ministério da Educação e da Saúde Pública faz com que haja o que foi um grande avanço e uma grande salvação para a nossa educação, que foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, pregonizando a reconstrução social da escola na sociedade urbana e industrial. Criação de institutos de educação, espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto de ensino, mas também de pesquisa. Estes intuitos da educação funcionaram sob o ideário da Escola Nova. Essa Escola Nova, também chamada de Escola Novista, qual que eram as suas tendências? Como funcionava a didática dentro da Escola Novista? A didática como disciplina dos cursos de formação de professores em nível superior está vinculada à criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Acreditava-se que a qualidade do magistério era o ponto central para a renovação do ensino. A formação de professores nesse período acontecia sobre o esquema 3+1, onde dedicava-se 3 anos para o estudo das disciplinas específicas e 1 ano para a formação didática. Então, perde-se o caráter científico das escolas experimentais. O curso de didática, considerado um curso independente, realizado após o término do bacharelado. Nessa época não existia nem os cursos que nós temos de licenciatura sanduíche, onde tem a licenciatura e o bacharelado, fazendo perder, ao nosso ver, isso é a nossa ótica, a nossa percepção, perder um pouco da qualidade da didática dentro das licenciaturas. A influência do movimento Escola Novista na didática acentuou o caráter prático-técnico do processo de ensino-aprendizagem, onde teoria e prática são justapostas. O enfoque do papel da didática está condicionado ao caráter de neutralidade, privilegiando a sua dimensão instrumental, ignorando o conteúdo político-social. Essa figura, eu acho que ela está até sendo usada na sala, no AVA para vocês. Eu acho ela muito interessante porque dentro do que nós entendemos, de se trabalhar com didática nas nossas disciplinas, nós não podemos perder esse contexto político-social. Ele tem que estar ali, uma educação voltada para todos, uma educação que atenda a todos,
em toda a sua diversidade. Ali nós temos alunos bem diferentes, né? Nós fizemos questão de colocar aí um de cabelo preto, um louro, um de cabelo vermelho, enfim, um mais tranquilo, outro mais agitado. E o professor sentado de forma descontraída, discutindo, né? Conversando e fazendo com que acontecesse essa aprendizagem significativa que a gente tanto fala, de uma forma natural, de uma forma em que fizesse sentido. Ele lançou mão aí de instrumentos que faziam sentido, de instrumentos do cotidiano dessa turma, né? Dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. A característica mais marcante da escola novista, né, da escola, o novismo, era a valorização da criança, a valorização do ser humano. Pregoniza a solução dos problemas educacionais em uma perspectiva interna da escola, sem considerar a realidade brasileira nos seus aspectos políticos, econômicos e sociais. A ênfase recai no ensinar bem, mesmo que a uma minoria. Nós falamos sobre isso também durante os nossos encontros, né? A ênfase, né, em alguns momentos, era em se ensinar realmente, em se ensinar bem, que houvesse um aprendizado real, né? Porque muitas vezes a gente até costuma dizer assim, a gente finge que está ensinando, o aluno finge que está aprendendo, não é? Então, há esse ênfase na escola novista de fazer um ensinamento também de qualidade, né? Mesmo que para uma minoria não é o ideal, mas que mesmo que seja para uma minoria, que esse ensino ele tenha esse caráter, né, de uma aprendizagem significativa. A didática, ela passa a ter um caráter prático e técnico do processo de ensino e aprendizagem, onde teoria e prática são justas postas. Foi quando eu falei também, num dos nossos encontros aí, da praxis, né? Que a didática nos convida muito a utilizar a praxis dentro das nossas salas de aula, da junção da nossa teoria, do que estamos passando para o aluno, que ela seja justapostas com a nossa prática. É a didática renovadora, difunde métodos como o do estudo dirigido, projetos, fichas didáticas, contrato de ensino, entre outros. A didática, que é o conjunto de ideias e métodos, privilegiando a dimensão técnica do processo de ensino e fundamentada nos pressupostos psicológicos, psicopedagógicos e experimentais, ignorando o contexto sociopolítico e econômico, passando assim a formar um novo tipo de professor, o técnico. E agora nós vamos ver a tecnicista, então. Essa tendência tecnicista. Vamos ver como ela funciona. E até hoje, gente, todas essas tendências, elas estão ao nosso lado. Elas estão caminhando conosco. Muitas vezes, volto a dizer, para quem já está na docência, pode perceber que elas estão ao nosso lado, que elas estão junto, elas estão caminhando na nossa história ainda hoje. Essa tendência tecnicista, vamos falar do bom aluno. Primeiro a LDB, né? A primeira LDB, que foi a Lei 4.024 de 61, a didática perdeu aquele caráter que nós falamos anteriormente, de ser 3+1, o que foi introduzida a prática de ensino sobre a forma de um estágio supervisionado. Então, qual seria o papel da educação?
formar recursos humanos para o crescimento econômico. E o papel da didática? Desenvolver uma alternativa não psicológica, situando-se no âmbito geral da tecnologia educacional, tendo como preocupação básica a eficiência e a eficácia do processo de ensino. O pano de fundo da didática seria essa perspectiva realmente ingênua da neutralidade científica. Vejamos então, voltamos no enfoque desse papel da didática na tendência tecnicista, que foi ou é até hoje, né? Ela existe, ela ainda está presente sim. Desenvolver uma alternativa não psicológica, situando-se no âmbito geral da tecnologia educacional, tendo como preocupação básica a eficiência e a eficácia do processo de ensino. E o pano de fundo da didática seria qual, então? Perspectiva realmente ingênua de neutralidade científica. Vejamos. Inspirada, né, na teoria behaviorista da aprendizagem, vocês viram isso anteriormente, vocês viram isso na psicologia da educação, na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Essa teoria behaviorista, ela transpôs os princípios Fabris, né? Taylorismo e Fordismo para o chão da escola, como eu sempre falo com vocês. A ação docente, ela é baseada na atividade de administrar as condições de transmissão de matéria, conforme um sistema instrucional previsto. Ele é um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. E o professor, onde fica nisso aí? Como que ele fica no tecnicismo? Ele é um administrador e executor do planejamento que deve garantir a eficácia da transmissão do conhecimento. Prática é marcada pelo emprego da sequência skinneriana de Skinner, né? Que é o estímulo, resposta e reforço, caracterizando o ensino como arranjo e o planejamento de contingência de reforço. Tem como tarefa treinar, moldar, condicionar, prever e controlar resultados com o intuito de instalar nos indivíduos as respostas previstas pelo sistema sociocapitalista. Vejamos então, quando nós falamos de Skinner, o que nós lembramos? Nós lembramos dos ratinhos de Skinner, né? Nós lembramos dos treinamentos operantes, né? Entre estímulo, resposta e reforço, né? Caracterizando então o ensino como arranjo e o planejamento de contingência de reforço. Então ele vai ali, ele estimula o aluno, ele estimula até aquela resposta que ele quer que o aluno tenha. E ele faz esse reforço dessa resposta através, né, de um treinamento, de uma moldagem, de um condicionamento. Então ele prevê e ele controla os resultados, com o intuito de instalar nestes alunos, nessas pessoas, as respostas previstas pelo sistema social capitalista. Então, ele é intencional, né? Ele faz aquele estímulo e aquela resposta de acordo com o que ele quer ouvir, com o que ele quer que a sociedade do momento ouça. Ele quer a obediência do sistema social capitalista, como os ratinhos, como os cachorros de Pavlov, né? Que obedeciam ao estímulo e à resposta. O uso da tecnologia educacional, os áudios visuais e os livros didáticos.
Esta orientação acabou sendo imposta às escolas pelos organismos oficiais por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica do regime militar. Vamos ver o tecnicismo versus o ensino técnico e versus a educação à distância. Muito bacana a gente abordar, a gente ter essa abordagem, essa visão dentro de como a didática funciona e opera desses três segmentos. Dentro da educação progressista, tão falada hoje na educação do século XXI, nós também discutimos nesses nossos encontros essa educação progressista voltada para a demanda do século XXI. Na década de 1980, a consciência de que a educação tinha um papel significativo no processo sociopolítico e cultural de afirmação da democracia fez com que houvesse um movimento para que a pedagogia e a didática comungassem com essas perspectivas. Queremos lá, de novo, a gente fazendo uma brincadeira aí, queremos votar, voltem para suas casas, o povo é ilegal. O voto é nosso, diretas já, eu quero votar. Então aí, nessa década de 80, né, essa consciência educativa, ela tinha esse papel, né, um papel tentando exercer o sociopolítico mesmo de cada geração, de cada nação, né, de acordo com a cultura e a afirmação da democracia, dizendo ser uma democracia, né? Já na década de 90, 1990, a globalização e o neoliberalismo, a diversidade gritando aí para a gente, da necessidade dela chegar dentro das escolas, dentro da sala de aula, da necessidade de se abrir uma didática voltada para atender essa diversidade, abraçar as diferenças. A crítica pós-moderna traz elementos importantes para repensar a didática, incentivando a incorporação de outras questões, como diferença, estabelecimento da identidade, relação de saberes, poder, sexualidade, gênero, entre outras. O século XXI está lançado aí, então, o grande desafio atual da didática, trabalhar a articulação com diferentes áreas do conhecimento, ou seja, numa perspectiva interdisciplinar, buscando a construção do espaço interdisciplinar por meio de atividades e conhecimentos articulados. O desafio atual é reestruturar o conteúdo de didática como síntese dos fundamentos das práticas pedagógicas, fornecendo orientações necessárias para tornar o processo didático uma ação reflexiva, questionadora e, sim, interdisciplinar. Livro de receitas. Quando a gente fala, né, do livro de receitas, nós colocamos aí, né, um escondidinho de carne seca e colocamos os ingredientes e o modo de preparo. Como fica isso? Como é a nossa visão? Porque a didática, muitas vezes, ela é confundida como realmente um livro de receitas, né? Como dicas, outras nomenclaturas mais,
né? Ah, se tem uma boa didática, me passa aqui o seu planejamento, porque você trabalha com uma ótima didática. Você tem praticamente um livro de receitas e eu quero pegar essas receitas prontas e só executar. Há os que até gostam. Eu gosto da escola, sim, porque ela é o que vocês estão me olhando. Eu gosto da escola, sim. Por que é que vocês estão me olhando desse jeito? Mas outros se chateiam. Tem essas palavrinhas aí, pô, tararararará, né? Que os xingamentos, digamos assim, né? Para que serve isso aí? Essa escola torra o meu saco. Aí eu pergunto para vocês, eu faço uma interrogação bem grande. A serviço de quem que essa didática está? A serviço de quem que a escola está? A didática, ela veio para socorrer esses pobres coitados que estão aí correndo, ó, que estão evadidos, que estão correndo da escola, que estão gritando por socorro e falando que está torrando o saco dele. E há aqueles, né, mais contidos, os famosos receptores, que nós já falamos sobre eles, que até gostam. Eu gosto da escola, sim, porque ela é... Por que é que vocês estão me olhando desse jeito? Eu gosto da escola, sim. Olha a carinha de receptora dela, né? Essa aí é a própria receptora. Ela está com o ensino bancário, né? Com a educação bancária. Ela está recebendo. Já o nosso amigo, que está no desenho ao lado, ele já é mais determinado, ele já é mais crítico. Ele está vendo o batedor dentro da escola e ele está fugindo, ele está como evadido dessa escola, porque essa escola não interessa a ele. Na verdade, não está vindo de encontro a ele, a realidade dele. Não está atendendo a ele aqueles planejamentos, né, as técnicas e métodos de ensino que nós vimos no nosso encontro passado. Não está vindo de encontro ao que ele espera, ao que ele imagina que vai encontrar ali naquela instituição. Afinal, não sei por que a gente tem que ir para a escola. Se todo mundo diz que a vida é a melhor... Se todo mundo diz que a vida é a melhor escola, então, para que outra? A gente não aprende tudo na vida? O que é que tem de ruim a escola da vida? Bem interessante, né? Esse pensamento, essa colocação. No senso comum, muitas vezes, a gente não usa essa expressão. A melhor escola que nós temos é a vida, né? Então, se lá fala, não diz que a vida é a melhor escola? Então, para que temos que ir para a escola se já estamos vivendo, já estamos aqui na rua, sentadas, conversando e vendo o mundo passar? Lá a outra responde, é que as festas de formatura sempre são como velórios, né? Então, eu convido a vocês a refletir sobre as nossas ilustrações e sobre as reflexões dessas nossas ilustrações. Já não se tem mais aquele prazer, né, em estar formando, porque o que foi aprendido? Qual que foi o aprendizado? Ele foi o bancário? Ele foi o tecnicista? De fundo behaviorista? Ele foi, ou ele teve o cunho de uma aprendizagem significativa?
didática, processo de ensino e aprendizagem, formação de professores. Aí estamos todos os nossos grandes pensadores, né? E o convite às nossas reflexões. Bem, chegamos ao final da nossa aula 4. Acredito que nós pudemos refletir acerca de alguns assuntos que, no decorrer dos nossos encontros, foram discutidos. E, como sempre, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, para que vocês possam estar respondendo e postando ou no fórum que nós vamos abrir para cada unidade, ou mesmo que a gente possa discutir. Lembrando que no final da disciplina nós teremos um encontro onde vamos tentar trabalhar em tempo real para um tira dúvidas. Mas hoje o que eu deixo como questionamento é o que seria, né, a diferença entre aprendizagem significativa e uma aprendizagem tecnicista, uma aprendizagem bancária, uma aprendizagem onde o behaviorismo esteja presente e de que forma que nós podemos adquirir essa aprendizagem significativa e essa aprendizagem bancária, esse depósito bancário, essa aprendizagem onde nós somos apenas receptores. Qual o papel dessas duas aprendizagens? Bem, foi um prazer estar novamente com vocês. Nos encontraremos no AVA, estarei lá à disposição de vocês e estaremos de uma forma muito dinâmica trabalhando todos os nossos fóruns. Foi um prazer estar com vocês.